Deputado Tadeu Alencar, Vossa Excelência tem 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eminente representante da defesa, eu quero cumprimentar aqui na pessoa do doutor Fábio Mariz, em seu nome cumprimentar o nosso doutor Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, que é um grande representante da advocacia brasileira. O que nós estamos a tratar aqui, senhor presidente, é de uma denúncia feita pelo Procurador-Geral da República contra o presidente da República pelo crime de corrupção passiva. É um fato grave, inédito, gravíssimo. E, portanto, pesa sobre a nossa atribuição aqui, enquanto integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, uma grave responsabilidade. Há mais de 2 dezenas de pedidos de impeachment contra o presidente Michel Temer por crime de responsabilidade que serão apreciados a seu tempo e a seu modo, mas aqui nós estamos a cogitar da possível prática de crime comum, crime de corrupção passiva do presidente da República. O modelo constitucional brasileiro, ele impõe, na hipótese da prática de crimes do presidente da República, nos casos de crime de responsabilidade e nos casos de crime comum, que a Câmara promova um juízo preliminar de admissibilidade para a instauração, quer do processo por crime de responsabilidade, quer do processo penal no Supremo Tribunal Federal por crime comum. E por que fez isso com sabedoria o Constituinte brasileiro? Para que exatamente se faça preliminarmente um juízo político sobre a eventual ocorrência da prática de crimes pela principal função da República. E nesse caso, o que se cogita não é uma conduta infracional leve, é o crime de corrupção passiva. E por que fez isso o Constituinte brasileiro? Para exatamente permitir que a investidura salvaguardada pela soberania popular, possa ser protegida na figura da principal função pública da República por eventuais ataques que não sejam razoáveis, que não sejam pautados em razões de ordem pública e para que o poder político não possa ser atacado e alvejado por manipulações eventuais do órgão acusador. É por isso que é importante, na linha do equilíbrio dos poderes, que possa a Câmara dos Deputados fazer esse juízo preliminar. E esse juízo preliminar será feito aqui, primeiro, pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu quero aproveitar para cumprimentar o deputado Sérgio Sveiter pelo seu competente relatório, pelo seu corajoso voto, que, fugindo de uma posição e essa ponderação do equilíbrio entre os poderes, não é, caro deputado Henrique Fontana, para proteger em qualquer circunstância esse poder político, mas para proteger o poder político de manipulações. E é por isso que é preciso averiguar o que é que aconteceu. Por que essa denúncia do Procurador-Geral da República foi feita? Não dá para deixar aqui, senhor presidente, de invocar aquela fatídica noite em que o presidente da República, na calada da noite, sim, não numa noite calada, mas na calada da noite, com o nome que não era do interlocutor do presidente da República, num diálogo indecoroso que fere frontalmente, manifestamente, explicitamente a dignidade do cargo mais importante da República. E não foi apenas um diálogo em que o presidente, num silêncio eloquente, ouve o relato da prática de diversos crimes do senhor Joesley Batista, de manipulação de magistrados, de manipulação de membros do Ministério Público, o que, evidentemente, já demandaria ali do senhor presidente uma repulsa imediata e, eventualmente, até medidas imediatas para inibir e coibir alguém que, declaradamente, na sede da residência oficial da República, proclama a prática de crimes. Mais do que isso, ao ser informado de que aos canários não estavam faltando alpiste, o presidente diz que isso tem que continuar. É uma dúvida razoável que nós temos. Não estamos aqui dizendo que Sua Excelência é corrupto, não estamos afirmando peremptoriamente que Sua Excelência, o presidente da República, praticou o crime de corrupção passiva, porque esse é um juízo a ser feito no Supremo Tribunal Federal. O que nós estamos fazendo aqui é indagando se, diante desse diálogo indecoroso, e quando destaca o deputado Rodrigo Rocha Loures
para resolver problemas na República. E não estamos aqui também fazendo qualquer juízo leviano sobre o funcionamento dessas instituições, inclusive sobre o CAD. Mas é importante dizer que o presidente, e não é alguém, não é um deputado que não tivesse proximidade com o presidente da República, era um deputado que era uma sombra do senhor presidente, o deputado Rocha Loures. Todos sabemos, eu que sou um deputado de primeiro mandato, sabia que o deputado Rocha Loures era alguém que privava da intimidade do presidente da República, como aparentemente privava também da intimidade do presidente da República, alguém que é recebido em circunstâncias tão especiais e que, de certa maneira, num dado momento, o presidente diz até desconhecer que viajou na aeronave do senhor Joesley Batista. Esse conjunto de circunstâncias, o destaque feito ao deputado Rocha Loures para resolver problemas na administração pública federal, a referência que faz à necessidade de manter o alpiste para os canários de trinado eloquente, como seria e como será o trinado do canário Eduardo Cunha. Era importante manter o alpiste na gaiola para que esse canário se mantivesse em silêncio. E, ao que se sabe, não se manterá em silêncio. Por isso, senhor presidente, esse diálogo ocorrido na sede da Presidência da República, um diálogo que, em decorrência, faz com que haja uma série de encontros furtivos, que é culminado por uma cena que a cidadania brasileira, desde o homem remoto do sertão pernambucano, aliás, das regiões remotas, não do homem remoto, desde o homem sertanejo que acompanhou aquela cena dantesca do deputado Rocha Loures correndo com a cela, com 500 mil reais dentro de uma mala, com a promessa que durante 20 anos essa prestação mensal e semanal seria feita. Evidentemente que ninguém faz uma aposta a apenas um deputado que ele não tem o poder de dar as contrapartidas que são necessárias à fruição dos benefícios e dos favores governamentais. Há uma dúvida razoável que não protege o senhor presidente, porque, sem dúvida, essa casa tem a responsabilidade que, se tivesse consciência de que o presidente era inocente, de que não praticou o crime de corrupção passiva, nós teríamos a responsabilidade e o espírito público para não incorrer a principal função da República, com a consequência muito grave, que é o seu afastamento. E por que estamos na iminência, seja agora, seja daqui a pouco, de promover a aceitação dessa denúncia pelo quórum qualificado, que é mais uma sabedoria da Constituição, exige um quórum elevado para que a Presidência da República não esteja sofrendo turbulências com as maiorias eventuais que podem se formar decorrentemente desses diálogos. O que é que se põe aqui, senhor presidente? Não é apenas a leviandade ou o desejo de uma revanche daqueles que ficaram inconformados com o afastamento da presidente Dilma. Mas nós, o meu partido, que votou majoritariamente pelo afastamento da presidente Dilma Rousseff, entendendo que se cumprir ali o rito legal, constitucional para esse afastamento, não pode, evidentemente, calar diante de uma situação muito mais grave, porque coloca uma suspeição, não pela prática de eventuais pedaladas fiscais, que são graves também do ponto de vista dos princípios constitucionais, que exige o zelo por essa formalidade e pelo equilíbrio fiscal, mas pela prática eventual do crime de corrupção passiva. Por isso, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, o que nós estamos aqui não é a fazer um julgamento sobre a eventual prática desse crime. É para saber se há indícios razoáveis. E os indícios são robustos. Como disse muito bem aqui o relator Sérgio Sveiter, não pode, evidentemente, desafiar a nossa inteligência de vir aqui a defesa, que tem, evidentemente, um currículo respeitável como grande advogado brasileiro, mas tem uma tarefa difícil, que é dizer que apenas existem ilações, que existem suposições fantasiosas do órgão acusador, que existe apenas o desejo de retirar Sua Excelência o Presidente da República. Isso não é verdade. Há um conjunto de fatos que, nesse momento, se não nos dar a convicção de que o presidente praticou o crime de corrupção passiva, evidentemente não nos dá o direito de que essa investigação se faça em profundidade, que o presidente possa produzir a sua defesa com todo o espectro, o cardápio colocado a todos aqueles que têm o direito de ver um julgamento isento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Não se venha dizer aqui que essa denúncia é inepta. Inepta porque exatamente esse conjunto de fatores, o alpiste do canário,
a mala com o dinheiro dentro, a promessa de por 20 anos alimentar essa troca indecorosa de favores. Evidentemente, faz recair sobre Sua Excelência um conjunto de evidências que podem ser alididos no Supremo Tribunal Federal. Mas, nesse momento, não estamos aqui para cumprir, senão o nosso dever. E assim como não nos caberia, diante de evidências da inocência do presidente, fazer um uso político desse instrumento e aceitar essa denúncia, fragilizando as instituições brasileiras, não nos cabe, diante das evidências robustas que foram colocadas pelo conjunto probatório do senhor Procurador-Geral da República, ter outro caminho que não seja dar à cidadania brasileira o direito de ver elucidado o que é que de fato aconteceu, porque não podemos dormir com as graves suspeições que pairam sobre a presidência da República. Por isso, senhor presidente, eu que sou votado em todo o estado de Pernambuco, tenho votos no Sertão, tenho votos no Agreste, tenho votos na região metropolitana, fui votado por empresários, por artistas, por servidores públicos, por canavieiros, por trabalhadores rurais. Todos esses segmentos estão a me cobrar como representante da altiva representação pernambucana no Congresso Nacional. Uma posição de serenidade, mas de muita firmeza, de defesa da ética na política, de defesa do espírito republicano, que sempre moveu nos seus 70 anos de história o Partido Socialista Brasileiro, que teve um sertanejo também como Miguel Arraes de Alencar, que presidiu o PSB, e o fez sempre tendo presente o facho que ilumina o nosso caminho, que é a decência na vida pública e que se exige de qualquer servidor público, quanto mais o proto-servidor da República, que é o seu presidente, investido nessa condição para zelar pelos princípios, pelos valores, pelos princípios constitucionais da moralidade e da probidade na administração pública. Por isso trago aqui e vejo com muita preocupação quando se fala, e o ministro da Fazenda tem feito isso a miúde, de reconquistar a confiança dos mercados. É claro que precisamos reconquistar a confiança dos mercados, porque o crescimento econômico do Brasil está a depender de segurança jurídica, deputada Maria do Rosário. Mas o que nós estamos mesmo a precisar é reconquistar a confiança da sociedade brasileira, que está tão desapontada com a política e que, nesse momento, é uma oportunidade dessa reconquista, de dar um voto, não pela condenação antecipada do presidente da República, mas pelo dever que tem o parlamento de dar um voto para que sejam jogadas muitas luzes sobre essas questões e para que o Supremo Tribunal Federal possa exatamente fazer um julgamento isento, um julgamento que permita ao presidente promover a sua defesa e que o Brasil saiba que a política não pode ficar aviltada como está e esse parlamento não tem outro caminho que não seja de retribuir o resto de confiança que a sociedade ainda tem e dar um voto pela aceitação da denúncia, porque isso é que está a pedir à cidadania brasileira, a moralidade pública e em nome do respeito que devemos ao Brasil, o meu voto, respeitando o caminho dos que vieram antes de mim no meu partido e dos que virão depois, é pela aceitação da denúncia, em respeito ao Brasil, eu voto pela aprovação do voto do relator. Com a palavra...